Cumprimento o povo de Deus com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, como é bom estarmos mais uma vez juntos na presença de Deus para estudar a sua santa palavra. E desde já convido a você que me acompanha em casa, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, iremos ler do verso 1 ao verso 10. Pedro e João subiam para o templo na hora da oração, às 3 da tarde. E era levado um homem coxo ou aleijado de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava-lhe que desse uma esmola. Pedro, olhando juntamente com ele, com João, disse-lhe: olhe para nós. Ele o olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. E ele de um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Reconheceram-se ele mesmo, porque ficava ali a esmolar aquele que pedia esmola, assentado na porta formosa do templo. E encheram-se de admiração e assombro por isso o que acontecera. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós vemos aqui como é bom a oração. A oração, ela é um diálogo, é uma intimidade que nós temos para com Deus. Pedro e João, eles não mudaram a sua tradição, eles eram judeus. E os judeus, eles oram 3 vezes ao dia. Existe o turno da oração. Nós entendemos no tempo de Pedro e João, o dia para os judeus começava às 6 da manhã e encerrava às 6 da tarde, ou às 18 horas para nós. Então, meus amados irmãos, os turnos começavam 9 horas, tinha oração. Ao meio-dia, tinha oração, e à 9ª hora, que são as 3 horas da tarde para nós hoje, tinha oração. E foi num momento como esse, às 3 da tarde, em que Pedro e João, servos de Deus, homens de oração, eles estavam subindo os degraus para entrar
entrar no templo. E eles veem esta cena deste homem que todos os dias alguém trazia ele e colocava ali perto da porta formosa, a entrada do templo, para lhe pedir esmola para as pessoas que entrassem por aquela porta. E isso acontece hoje, né, irmãos? Porque quando nós vamos à igreja, estamos com o coração mais sensíveis. Eu vejo essa cena, pessoas pedintes que ficam nas portas dos templos a pedir esmolas. E não era diferente no tempo de Pedro e João. Mas o texto diz que Pedro e João, no verso 1, Pedro e João subiam para a oração, isso às 3 da tarde. E este homem, o texto diz que este homem, ele já nasceu com essa deficiência. Ele nasceu aleijado. Meus amados irmãos, vamos voltar um pouco na história. Imagine a situação deste homem. No tempo de Pedro e João, a pessoa que nascesse com uma deficiência era um peso para os seus pais, para o resto da vida, e também para os seus familiares. Naquele tempo, meus amados irmãos, não existia o benefício do governo, a aposentadoria. Agora, meus amados irmãos, analise a história. Este homem, este menino, esta criança nasceu com essa deficiência. Imagine o convívio dele no meio da sociedade. Imagine ele não poder brincar com os seus colegas. Enquanto os demais corriam, brincavam, ele não podia. As suas pernas eram atrofiadas. Imagine o que passa na cabeça de uma criança. E este menino foi crescendo, e se formou um homem, sendo totalmente dependente dos seus pais. Quando era pequeno, seus pais com certeza andavam com ele no braço com facilidade. Mas ele foi crescendo, e este homem já tem agora, neste momento, já tem 40 anos, já é um homem formado. Mas mesmo assim, ele é totalmente dependente das pessoas que traziam ele todos os dias para colocar ali na escadaria do templo. Então tinha pessoas para trazer e pessoas para levar de volta. E a sua vida, ele dependia dos outros. Era das migalhas, daquilo que as pessoas lhe davam, ele vivia de esmola. Mas, meus amados irmãos, nós vemos aqui no verso 2, era levado um homem coxo, de nascença, o qual o punham diariamente na porta do templo, chamada Formosa. Qual o objetivo? O objetivo dele estar lá não era para adorar a Deus. O objetivo dele era só estender a mão e clamar e pedir que as pessoas lhe dessem algo, porque ele precisava. Porque daí
Era daí que ele tirava o seu sustento. Mas, meus amados irmãos, este homem, algo acontece com ele. Nós vimos que ele estava lá, mas algo aconteceu na vida dele. Algo que aconteceu na vida dele que ia mudar para sempre a sua vida. Foi quando ele se encontra com dois servos de Deus, cheios do Espírito Santo, chamado Pedro e João. Aí, meus amados irmãos, é que eu quero dizer como é importante o crente, o cristão, viver uma vida de oração. Porque quando nós vivemos uma vida de oração, o Espírito Santo de Deus que habita em nós vai fazer prodígio na vida daquele que está precisando de ajuda. E no texto diz, no verso 3, vendo a ele, Pedro e João. Quando ele olha para Pedro e João, eles entravam no templo e ele implorou, dizendo: me dá uma ajuda, me dá uma esmola. Mas ele, meus amados irmãos, o texto diz que ele pediu dinheiro, pediu algo de valor financeiro. Mas, meus amados irmãos, no verso 4, Pedro, olhando fixamente para ele, e ele esperava receber algo. Pedro, cheio do Espírito Santo, teve ali a compaixão dele, e ele esperava receber algo. Eu digo para os irmãos nesta noite, tem algo, meus amados irmãos, que o dinheiro não pode comprar. Este jovem, este homem, ele sofria há 40 anos, e a vida dele era só assim de pedir. A vida dele era depender dos outros. Se Pedro e João tivessem dado dinheiro para ele, uma moeda, ele ia morrer com aquela enfermidade. Ele jamais ia construir uma família. Porque quem é que quer casar com um deficiente físico? Hoje tem, porque um deficiente físico tem recurso, tem uma aposentadoria, mas no tempo de Jesus, no tempo dos discípulos, não existia isso. Então, tem coisa que o dinheiro não pode comprar. Quantas pessoas não perderam a sua vida? Quantas pessoas não morrem? Pessoas ricas que têm muito dinheiro, mas o dinheiro muitas vezes não pode comprar a saúde. Muitas vezes o dinheiro não pode comprar a alegria, a esperança, a fé. E olha o que diz Pedro, fitando os olhos juntamente com João, disse: olha para nós. Verso 4. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. No verso 5 está isso. Mas ele diz assim, verso 6: Pedro, porém, lhe disse: não possuo, nós não possuímos nem prata e nem ouro. Nós não temos dinheiro. Eu creio que este homem, ele fica decepcionado, porque ele pede uma esmola.
Mas, meus amados irmãos, e aqui o texto diz: se Pedro e João, eles oravam 3 vezes ao dia, se este homem está ali desde da sua infância a pedir a esmola, por que Pedro e João não já tinham curado este aleijado? O texto nos responde: era porque Pedro e João não tinham ainda recebido o Espírito Santo de Deus, porque nós em si, nós não podemos realizar milagre, mas o Espírito Santo de Deus que está em nós, ele opera sinais e prodígios e milagre. E isso, meus amados irmãos, quando Jesus, isso está em Atos capítulo 1, quando Jesus disse assim: olha, não se afastei de Jerusalém, até que do alto seja revestido. Jesus disse assim: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, e ele há de descer, e ele vai capacitar vocês. E isso, meus amados irmãos, aconteceu no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre a igreja, sobre os apóstolos, e eles foram cheios do Espírito Santo. Por isso é que os apóstolos fizeram prodígios e milagres para a glória de Deus. Então Pedro e Tiago ainda não tinham curado este homem, porque eles ainda não tinham sido revestidos de autoridade e poder através do Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, voltando para o verso 6, Pedro, porém lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro. O que é que Pedro e Tiago tinham? Aleluia. O que é que nós temos? Pedro e Tiago tinham, olha o que é que ele tinha. Eles tinham, Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Então, meus amados irmãos, este homem, se ele tivesse recebido o dinheiro dos 2 servos de Deus, ele ia continuar a sua vida a viver na miséria, a pedir esmola. Mas aquilo que Pedro e Tiago tinham é o que eu e você temos hoje. O que é que eu e você temos em nossa vida? Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, do Deus vivo. Porque o próprio Jesus, ele diz no Evangelho de Mateus capítulo 28, no verso 20: eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Aleluia. Então Pedro e Tiago, eles tinham algo muito melhor do que o ouro, do que a prata, porque o ouro, a prata, o dinheiro é daqui, tudo vai acabar. Mas aquele que é do alto, Jesus Cristo, aquele que tem a vida ligado a Jesus, aleluia, viverá na eternidade. Então, meus amados irmãos, o texto diz: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas este homem, meus amados, pelo tempo, as suas pernas ali atrofiadas, ele não se levantou. Por quê? Porque tem hora, meus amados irmãos, que tem pessoas como este homem, que não precisa só você dizer o nome de Jesus, ele precisa também de uma mão amiga,
de uma mão que pegue na sua mão e diz assim: olha, se firma, e eu te digo em nome de Jesus, levanta-te e anda. Então a unção do Espírito Santo de Deus estava na vida daqueles homens, e eles pegaram aquele aleijado, aquele coxo, com aquela ajuda. O texto diz, olha o que diz a palavra de Deus no verso 7: e tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos foram se afirmando, foram se ajeitando, e aquele homem ficou de pé. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Este homem, meus amados irmãos, outrora ele era um peso para os seus pais, outrora ele é um peso para os seus familiares e para aquelas pessoas que trazia ele todos os dias. Mas algo aconteceu na vida dele, aleluia. Ele não está mais dependendo do homem, agora ele está dependendo tão somente de Deus, aleluia. Assim como Pedro e Tiago disse, Pedro e João, perdão, nós não temos ouro e nós também não temos prata, porque em nós tem algo muito melhor e muito valoroso. E o que ele tinha, ele transferiu para este homem. E a vida deste homem mudou completamente. Então, meus amados irmãos, nós vemos a cura na porta formosa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz, a palavra de Deus, ele recebeu algo que o dinheiro não pode comprar: a saúde, a alegria e o louvor a Deus. Este homem, ele recebeu algo que o dinheiro é incapaz de comprar. Este homem, ele recebeu saúde física. Este homem que outrora era triste, mas agora ele está feliz. Este homem que vivia pelo chão se arrastar, agora ele está de pé, e agora ele glorifica a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso aconteceu, a cura na porta formosa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz no verso 8: e de um salto se pôs de pé, e ele passou a andar. Aleluia. Meus amados irmãos, eu creio que este homem nunca tinha entrado no templo, porque as pessoas que traziam a ele todos os dias colocavam ele lá embaixo na escadaria, porque o objetivo dele era pedir. Este homem nunca ninguém o convidou ele para entrar. Talvez ele não era bem recebido por ser um pedinte, por ser um flagelado. Mas, meus amados irmãos, Jesus Cristo, ele não faz acepção de pessoa. Imagine a alegria deste homem. Agora ele está caminhando. Pedro e João, eles não entram no templo só, eles levam também este homem que outrora vivia uma vida de miséria a pedir esmola. Mas este homem, olha o que diz: e de um salto se pôs de pé e passou a andar, e entrou com eles no templo. E este homem era como uma criança. O texto diz que este homem saltava, este homem louvava, este homem glorificava a Deus. É impossível nós ficarmos calados, aleluia, quando Deus realiza um milagre em nossas vidas.
E o maior milagre que este homem recebeu não foi a cura física, foi a salvação. A sua boca agora não está mais a pedir, este homem agora está glorificando a Deus, este homem agora está saltando no templo, glorificando a Deus, porque ele recebeu algo que o dinheiro não pode comprar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, muitos hoje vivem como este homem. Muitos hoje vivem como este homem na Porta Formosa. Muitos hoje vivem como este homem, encostado ou perto da porta, mas não entram no templo. Por quê, pastor? Porque o interesse dele se importa mais com os bens materiais. Este homem não entrava porque ele é deficiente físico, mas hoje tem muitas pessoas também com deficiência espiritual. Eles estão bem pertinho da porta, mas não entram no templo. Eles nem se alegram. Às vezes são uma pessoa bem sucedida na vida, mas é uma pessoa presa a este mundo. É uma pessoa que não abre o coração para que Jesus venha fazer morada. Muitas pessoas vivem assim, e digo pessoas religiosas. E quero dizer para os irmãos, e você que me acompanha em casa, religião não salva. Quem salva é Jesus. Muitas pessoas têm se escondido atrás da religião, mas digo nesta noite, a religião não salva. A religião tem trazido grandes contendas, conflito, mas eu quero dizer, é Jesus Cristo que salva, é Jesus Cristo que transforma, é Jesus Cristo que traz a verdadeira alegria para a alma, para o espírito. É Jesus. E meus amados irmãos, e estas pessoas não entram pela porta, porque preferem as migalhas do mundo. Muitas pessoas não entram pela porta para receber o milagre na sua vida, porque eles preferem as migalhas que o mundo lhe oferece. Muitas pessoas ficam com o seu olhar impregnado no mundo e dizendo assim: não, aqui está bom, eu estou recebendo isso. Mas eu digo para você, o mundo passa como a sua suficiência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se este homem aleijado, se este coxo não tivesse encontrado dois homens de Deus, ele ia morrer nesta vida. Ele ia morrer bem pertinho de entrar no templo. Ele estava a alguns passos da Porta Formosa, e não ia acontecer nada. Aí, meus amados irmãos, é onde a igreja entra. É neste momento que a igreja entra. Será que você já convidou alguém que está bem pertinho da porta para entrar no templo, para receber a salvação, para ser curado a sua alma, o seu espírito, para que ele venha ter um encontro com Jesus? Nós já estamos no meio do ano e te pergunto, quantas pessoas você convidou para entrar no templo, para encontrar a salvação? Estas pessoas estão sofrendo, o inimigo está cegando estas pessoas, mas quando eu e você
chegamos para eles e mostramos a realidade, o que é que o mundo irá fazer com eles, porque o mundo só oferece aqui, mas na eternidade não promete nada. E quando nós falamos de algo superior, esta pessoa vai entender. E o que é que está faltando, igreja? Somos nós, assim como Pedro e João. O que é que eles iam fazer no templo? Orar. E para que é que eles estavam orando? Creio eu, para que almas fossem salvas, porque a igreja primitiva estava começando a dar os seus primeiros passos. Jesus Cristo, ele voltou para o Pai, porque ele foi preparar lugar para mim, para você, e para todos aqueles que estão lá fora da porta formosa. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 1, 2 e 3, Jesus diz assim: olha, não perturbe os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim, em Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, eu vou para o Pai, e eu vou preparar lugar, e eu voltarei para buscar vocês, para que aonde eu estiver, aleluia, vós estejais também. Não é aqui não, igreja, é na eternidade. E eu digo, meus amados irmãos, e quem é a porta? Aleluia. Este homem, ele estava a alguns metros da porta formosa, a alguns metros. Quantos anos ele estava ali, irmãos? 40 anos. Quantas pessoas estão lá fora, jogando a sua vida fora, vivendo no sofrimento, sendo enganadas, porque o mundo está oferecendo migalhas, e eu e você temos algo melhor do que o ouro, que a prata. O que é que nós temos? A mesma coisa que Pedro e João tinham: Jesus Cristo, Filho de Deus, aleluia. E quero dizer para os irmãos, e quem é a porta da salvação? A Bíblia nos responde. Olha o que diz no Evangelho de João, capítulo 10, verso 7. Sendo assim, Jesus lhe disse, de novo, Jesus já tinha falado para os discípulos: em verdade, o que ele está dizendo? É verdade, eu vos asseguro, eu falo com convicção, e eu digo para vocês, Jesus falando, eu sou a porta, aleluia, eu sou a porta das ovelhas. Verso 8: todos quanto vieram antes de mim são ladrões, são assaltantes, porém as ovelhas não ouvirão. Verso 9, ele novamente diz: eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim, Jesus, será salva, aleluia, entrará, sairá e encontrará pastagem ou alimento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, Ele é a porta formosa, a porta que transforma, a porta que salva, a porta que cura de qualquer enfermidade. Ele é o Senhor da glória, Ele deu a sua vida por mim e por você, para que nós viéssemos viver uma vida de comunhão com Ele, uma vida de santidade, uma vida de oração, para que naquele grande dia nós viéssemos reinar com Ele e viver uma vida usufruindo da sua glória, daquilo que Ele tem preparado desde a fundação do mundo. Muitos estão lá fora,
Eu e você temos que convidá-los e dizer que essas migalhas que o mundo dá, um dia vai cessar. Então, meus amados irmãos, assim como este homem, Jesus Cristo, Ele é a porta. Você que vive uma vida em sofrimento, muitos estão neste momento sofrendo, muitos talvez estão lá fora, bem pertinho de encontrar ou de entrar no templo. Naquele momento, este homem vivia uma vida de sofrimento, este homem vivia uma vida que dependia dos outros, mas algo mudou na vida dele. Tem pessoas, muitas pessoas, que estão vivendo uma vida semelhante a este homem. 40 anos de sofrimento, estava bem pertinho de encontrar a cura para a sua alma, estava bem pertinho de receber a cura física, mas precisou alguém ajudá-lo a levantá-lo. Tem muitas pessoas assim, meus amados irmãos, e digo, servo de Deus, cristãos, que não conseguem, estão caídos espiritualmente, e precisa de alguém lá para ajudar a levantar e dizer: olha, Jesus Cristo te ama, levanta-te, desperta tu que dorme, que o Senhor te restaurará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, para que você venha saltar de alegria, para que você que está vivendo uma vida assim, quer mudar o quadro da tua história, eu te digo para você nesta noite: Jesus Cristo, Ele é a porta de milagre, Jesus Cristo, Ele é a porta da salvação. Se você quer mudar o quadro da tua história, a solução para a tua vida é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o mesmo Jesus Cristo que curou este homem que vivia há 40 anos no sofrimento. Este homem teve um encontro com Jesus, e eu te digo para você nesta noite, que me assiste em casa, se você que vive neste sofrimento e quer entregar a tua vida a Jesus, aleluia, para que a tua vida venha fazer sentido, para que você venha sorrir, para que você venha glorificar, para que você venha louvar a Deus. É fácil. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, entrega a tua vida ao Senhor, e eu creio que Ele mudará a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Foi por isso que Jesus Cristo veio a este mundo, e Ele pagou alto preço, porque Ele quer nos dar alegria, felicidade. Ele, Jesus, Ele quer isso para mim e para você. Olha o que diz mais no verso 9: e quando este homem fez isso, olha o que é que o povo vai ver. Verso 9: viu todo o povo que estava dentro do templo, aquele mesmo povo que passava e que deu esmola para ele, aleluia. Agora, este povo que está dentro do templo, estão vendo este homem andar. Este homem não está mais lá embaixo, este homem agora está dentro do templo. Este homem não está mais triste. Este homem, no verso 9, diz que este homem, aleluia, aleluia, este homem, aleluia, este homem, ele louva a Deus. Olha o que diz: viu todo o povo este homem a andar e a louvar a Deus. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus fez, olha o que Jesus fez na vida deste homem. Você que não tem mais motivo de rir, de se alegrar, ou de orar, ou de louvar a Deus, faz isso. Entrega a tua vida ao Senhor, volta a tua alegria, volta a adorar o Senhor,
volta para o templo para cultuar o Senhor. Não fique na sua casa. É isso que o inimigo quer. E eu digo para você, nesta noite, você que me acompanha em casa, há um momento de nós abandonarmos o comodismo. Igreja, desperta. Jesus está voltando. Não é o Covid. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Não é o perigo, a fome, a espada. Não. A igreja tem que se alegrar na presença de Deus. E onde é que nós cultuamos, irmãos? No templo, no recinto sagrado. Mas pastor, aonde é a igreja? A igreja somos nós. Jesus Cristo, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Mas é aqui neste recinto sagrado, onde nós nos reunimos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então tenha cuidado. Olha o que diz no verso 10. E eles reconheceram ser ele mesmo, aquele que ficava a esmolar, aquele que pedia esmola todos os dias, assentado na porta formosa no templo. E eles se encheram de admiração. Digo para você nesta noite, se você der um passo, se você fizer isso, as pessoas vão ver e diz: nossa, essa pessoa não é aquele que ficava chorando, aquele que ficava reclamando, agora ele está glorificando. Por quê? Porque ele teve um encontro com o Senhor transformou a sua vida. Olha o que diz mais: e eles ficaram admirados e assombrados por ver isso, o que lhe acontecera. Então, se Jesus Cristo, através de Pedro e João, fez isso com este homem, ele também fará isso na minha e na tua vida. Basta você crer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Este homem recebeu algo que o dinheiro não pode comprar. Ele recebeu alegria, recebeu cura física, espiritual e salvação para a sua alma. Em Salmo 37, olha o que diz a palavra de Deus para nós encerrarmos. Salmo 37, aleluia, verso 4 e 5. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Eu não sei qual o desejo do teu coração, você sabe, o Senhor também sabe. Então o texto diz, o salmista Davi diz: agrada-te do Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. No verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, aleluia, confia nele, em Jesus, porque o mais Ele fará. Aquilo que eu não posso fazer, aquilo que você não pode fazer, Jesus Cristo fará, porque Ele nos ama e Ele provou o seu amor por mim e por você. Então, que você coloque esta palavra no seu coração, e te digo nesta noite: seja uma pessoa feliz, levanta-te, entrega o teu caminho ao Senhor, volta a ter aquela alegria de quando você ia à casa do Senhor. O Senhor, Ele quer fazer isso na tua vida, mas basta também você tomar uma atitude e uma decisão na tua vida. E hoje você pode fazer isso através de uma oração e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor mude o quadro da minha história, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Senhor, eu quero ser feliz. Senhor, eu quero também entrar por esta porta, e através da tua palavra diz em João capítulo 10, verso 8, o Senhor diz que o Senhor é a porta da salvação, a porta da libertação. E digo para você, se você fizer isso, a tua história vai mudar, porque Cristo, Ele quer que você seja feliz. Então, meu amado irmão, guarde isso no teu coração e reflita na palavra de Deus, e que Deus abençoe grandemente a sua vida, e onde quer que este vídeo esteja sendo produzido, que o Espírito Santo de Deus esteja operando neste momento. Vamos orar e encerrar o culto desta noite em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai,
É com muita alegria, Senhor, que me encontro mais uma vez na Tua santa presença, neste recinto sagrado, nesta noite, Pai, louvando e exaltando o Teu santo nome, e também, Senhor, transmitindo a Tua palavra. Pai, eu creio, assim como o Senhor falaste ao meu coração, eu creio também, Senhor, assim como a Tua palavra diz no livro do profeta Isaías, que a Tua palavra, quando vai, ela não volta vazia, mas ela produz um resultado para o qual está sendo enviada. Então, Pai, em nome de Jesus, onde quer que este vídeo, Senhor, venha estar sendo produzido, que esta pessoa, Senhor, venha receber a paz, venha receber a alegria, e que este propósito, Pai, este objetivo, que a Tua palavra vá e produza um resultado para o qual está sendo enviada. Pai bendito, abençoa o Teu povo, abençoa, Senhor, a Tua igreja, e nós já te agradecemos por tudo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, e graças a Deus.